Rádio USP apresenta Saúde sem complicações. No podcast Saúde sem complicações desta semana, converso com a especialista em hepatologia Ana de Lourdes Candolo Martinelli, professora da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Vamos falar sobre hepatite, uma inflamação do fígado que pode ser dos tipos A, B, C, D ou E, doença que pode ter poucos ou nenhum sintoma. A professora Ana explica o que é a hepatite, como ela é identificada. A hepatite é um termo bastante amplo que significa inflamação do fígado e, habitualmente, ela é identificada, na grande maioria das vezes, por exames laboratoriais. Alguns pacientes têm sintomatologia, mas nem todos. Por isso, como você disse, muitas vezes ela é silenciosa. A especialista falou dos sintomas que a doença apresenta. Os sintomas das hepatites, e aí nós vamos falar muito das hepatites virais, porque elas são relativamente frequentes dentro desse espectro das hepatites. A manifestação clínica mais importante é mudança da cor das mucosas, que se tornam amareladas. Então, as mucosas do olho, ou a sublingual, ou mesmo a pele do indivíduo ficam amareladas, a urina fica escurecida, até mesmo cor de Coca-Cola ou cor de chá, e as fezes podem ficar esbranquiçadas. E o indivíduo pode ter um quadro assim de um mal-estar, uma febrícula, precedendo essas manifestações. Esse é o quadro mais típico da hepatite aguda, que a gente chama, né, viral. Pode ter dores, assim, dores pelo corpo, ou dores articulares, mas com uma manifestação assim menor, com uma infecção viral mesmo. Todas as hepatites são virais, porém diferentes em suas particularidades. Todas são virais, mas são diferentes vírus, e cada um desses vírus, eles têm particularidades em relação à sua estrutura genômica, particularidades em relação à forma de transmissão, de infecção e também de manifestação clínica e resolução do quadro. Ana também falou das formas mais comuns de transmissão da hepatite. Hepatite A e a hepatite E, elas são transmitidas, que a gente chama de transmissão fecal-oral, né? Então, alimentos contaminados ou água contaminada ou a transmissão interpessoal. Enquanto a hepatite B e C e a D, que vem junto com a B, né? A hepatite D, a delta, a transmissão é principalmente parenteral, então é sangue, fluidos, secreções. Então essas são as formas mais comuns de transmitir a doença. O diagnóstico é feito através de exames laboratoriais. Para o diagnóstico, então, assim, quando o fígado fica inflamado, as enzimas que são produzidas dentro da célula do fígado, elas caem na circulação, porque a célula está lesada, está inflamada, e há um aumento dessas enzimas, que a gente chama de enzimas hepáticas, que é mais conhecida por TGO, TGP. Então, elas aumentam, mostrando que o fígado está sendo agredido. Como eu disse, a cor da pele amarelada, ela traduz um aumento de um pigmento, que é a bilirrubina, que normalmente é metabolizado e excretado como uma função do fígado. Então, o fígado capta a bilirrubina e metaboliza e elimina na bile. Se o fígado está inflamado, ele perde essa função e a bilirrubina, que é esse pigmento amarelado, fica circulando no sangue e dá cor, então, amarelada à pele e às mucosas. Então, se nós dosarmos as bilirrubinas no sangue, elas estarão aumentadas também. E, finalmente, o diagnóstico específico. Nós temos sorologias específicas para o vírus A, para o vírus B, o C, o E, o D. E não só sorologias, que é o anticorpo que o nosso sistema imunológico produz, mas também nós temos testes que detectam diretamente o vírus circulante no nosso sangue. Os sintomas entre os tipos de hepatites A, B, C, D e E são sempre muito semelhantes, o que exige maior atenção do médico.
Os sintomas são muito semelhantes. O que acontece é que a maioria dos indivíduos é assintomática ou tem sintomas totalmente inespecíficos, que se o médico não estiver pensando nessa possibilidade, passa como um mal-estar, uma gastroenterite ou uma virose, porque a maioria dos quadros, realmente, a fase aguda, ela pode ser assintomática ou com poucos sintomas que mostram que o fígado está comprometido. A professora Ana explicou também como é o tratamento da hepatite. Depende do tipo do vírus. Então, se for para a hepatite B, existe tratamento específico em que a droga ela interfere no ciclo de replicação do vírus, ou a forma como o vírus se multiplica. Então, as drogas atuam nesse ciclo e diminuem a replicação viral e pode chegar até a níveis indetectáveis no sangue. Entretanto, não há cura da doença. O indivíduo tem que ficar usando a medicação praticamente por toda a vida, porque é a forma de controlar a infecção. Já para a hepatite C, existem drogas que também interferem no ciclo replicativo, ou no ciclo de multiplicação do vírus. Entretanto, ele é um vírus diferente, que a gente chama de RNA viral. Ele não entra no núcleo da célula, ele fica só no citoplasma, e essas drogas são capazes de curar a infecção. Hoje nós temos uma revolução no tratamento da hepatite C, em que mais de 90% dos indivíduos se curam da hepatite C, com um tratamento relativamente curto, de 12 semanas, na maioria das vezes, com drogas usadas por via oral. Então, essa foi uma revolução muito grande na hepatite C. Então, independente da fase em que o indivíduo esteja, se ele está numa fase inicial, se ele está numa fase avançada da doença, ele pode receber o tratamento e ele pode se curar da infecção. Entretanto, se ele já estiver numa fase avançada, a infecção se cura, mas as cicatrizes que aquela infecção deixou, na maioria das vezes, elas permanecem. Por isso que o importante é diagnosticar precocemente e tratar precocemente, porque esse indivíduo pode se curar e voltar para uma vida completamente normal. As vacinas contra a hepatite A e B já fazem parte do calendário vacinal das crianças, que recebem a primeira dose contra a hepatite B ainda na maternidade. E adultos podem se vacinar a qualquer momento. Nós temos hoje vacina para a hepatite A e para a hepatite B. Nós não temos vacina para as outras hepatites, para a hepatite C ou para a hepatite E, a gente não tem. Então, nós temos só para A e para B. Para a hepatite A e para a hepatite B já está no calendário vacinal das crianças. Então, elas já recebem, para a hepatite B, já recebem a primeira dose já na maternidade. E depois ela complementa, são 3 doses. Daí um mês ela repete, daí 6 meses repete. E para a hepatite A, é feito após os 2 anos de idade também, são 2 ou 3 doses, depende da época do calendário, né? Habitualmente são 3 doses. E o adulto, ele pode tomar a vacina tanto da B quanto para A qualquer momento. Então, assim, hoje se acredita que para a hepatite B, toda a população do mundo, aliás, isso é um plano da Organização Mundial da Saúde, é vacinar a população do mundo inteiro com a vacina da hepatite B. E da hepatite A, como a maioria dos indivíduos, pelo menos na nossa realidade, talvez 50% da população adulta já teve, mas não sabe, o que se indica é, se ele tiver alguma doença ou uma outra doença no fígado, que seja testado para ver se ele já teve a hepatite A, e se ele não teve, ele pode tomar a vacina também. No podcast Saúde Sem Complicações de hoje, eu conversei com a especialista em hepatologia Ana de Lourdes Candolo Martinelli, professora da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Você ouve esta entrevista acessando jornal.usp.br. Mel Vieira, da Rádio USP. Saúde Sem Complicações,